Nesta aula, nós vamos aprender a inserir um alinhamento no Civil 3D. Para isso, nós vamos traçá-lo manualmente e alterar suas características para que ele melhor se adeque ao nosso projeto. Além disso, nós vamos inserir os alinhamentos paralelos, com a intenção, por exemplo, de criar o margeamento de uma rua, e também a criar uma área muito conhecida aí como acostamento ou área de escape, mas que aqui no Civil 3D recebe o nome de widening. Então, para começarmos, vamos abrir aqui qualquer arquivo que nós já tenhamos utilizado, por exemplo, 1.3, que tem uma superfície aí. O alinhamento, pessoal, ele está para o Civil 3D, assim como a Polyline está para o AutoCAD. Qual que é a grande diferença entre os dois? O nosso alinhamento ele pode ser utilizado para obter outros tipos de informações, como perfil, se ele for o eixo de uma estrada, por exemplo, ou eixo de um canal. Ele pode fornecer para nós, a partir da aplicação de sample lines, vistas de seções. Então, quando ele é aplicado numa superfície, ele tem várias vantagens a serem utilizadas. Outra coisa também, ele é muito versátil de trabalhar, assim como a Polyline. Então, por exemplo, se você quisesse no AutoCAD criar uma estrada com alguns parâmetros que representem as margens, por exemplo, você teria que criar a Polyline, utilizar o offset. Então aqui nós vamos fazer tudo isso com os alinhamentos e visualizar qual que é a vantagem de utilizá-lo em relação às polylines. Então vamos criar o alinhamento aqui. Onde que nós vamos encontrar o alinhamento? Em Create Design, vamos selecionar aqui as ferramentas de criação de alinhamentos. Então clico nela, ele pede para nós inserirmos alguns parâmetros do nosso alinhamento. Então, primeiro nome, vou colocar aqui Rua 1, tudo bem? Ele vai ser de que tipo? Um centerline. O centerline normalmente é um alinhamento que você utiliza para representar o eixo de uma rua, de um canal, de qualquer coisa. Pode ser até o eixo de uma barragem. Mas você pode escolher outros tipos de alinhamentos aqui. Mas normalmente nós escolhemos o centerline mesmo. Se você quiser, você coloca uma descrição, mas não é necessária. Aqui nós temos um local, se você quiser utilizar, mas nós não criamos nenhum local, então vamos deixar a opção aqui nenhum. E agora nós temos que escolher o estilo. Ó. Temos vários estilos aqui. Nesse caso, eu vou escolher o Proposed, tá bom? Se eu quiser, eu posso alterar o layer, tá vendo? Posso escolher um outro layer básico aqui, mas normalmente o Civil 3D já usa como padrão esse C-Road, mas você pode escolher um outro se você quiser. Nós podemos escolher um modificador aqui de prefixo e sufixo, mas a gente também não vai fazer isso. Vou deixar ele como C-Road mesmo. E agora uma parte interessante. Ó. Você pode escolher para ele mostrar os rótulos. Uma coisa interessante. Não coloque todos os rótulos, a não ser que você precise deles, porque ele vai sobrecarregar os seus desenhos. Então eu vou colocar aqui somente o maior e o menor. Ó. E vou clicar em OK. O que eu faço agora? Eu traço o meu alinhamento. A forma mais simples, pessoal, de inserir um alinhamento é clicando nesse primeiro ícone aqui, escolhendo ele sem curvas ou com curvas. Se você quiser selecionar ele com curvas, você vem aqui e ajusta as suas curvas e seus espirais aqui. Ó. Você pode inserir um tipo de curva, tá vendo? Ó? E você pode colocar o raio dela, o raio padrão aqui, que vai depender do seu projeto, tá, pessoal? Algumas normas vão exigir certos valores aqui de raio para sua curva. Mas, por enquanto, como o meu alinhamento não tem nenhuma importância, eu vou cancelar aqui e vou selecionar a opção tangente, tangente com curvas. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. E vou traçar. Ó. Pode ver que ele já vai traçando a curva para nós. Tá vendo? Seguindo o quê? O raio de 200 metros que eu coloquei lá. Tá vendo? Ó? Vou usar o pan aqui, né? Trazer um trecho mais reto se eu quiser aqui. E olha como ele é versátil. Tá vendo? Ó, você faz exatamente o que você quiser com ele, ele vai traçando a curva para você. Se você fosse fazer isso aqui com Polyline, você teria que fazer ele reto, né? E depois fazer as curvas utilizando Spline. Então, vou pressionar o Enter aqui e está pronto o nosso alinhamento. Esses rótulos que aparecem aqui se referem às estacas. Então, ele está começando aqui, indo de 20 em 20. Vamos ver quanto que ele chegou aqui, qual que é o comprimento dele. Ó. Ele tem mais ou menos aqui 831 metros, mais ou menos. Tá vendo? Então, está aqui o seu alinhamento e nós vamos aprender agora a criar uma borda aqui que fosse representar, por exemplo, a margem dessa rua.
Olha só, então, o formato maluco dessa rua, hein? Se você for um projetista e projetar uma rua dessa, esquisito, hein? Então, olha só. Vamos aumentar um zoom aqui. Desculpa se o zoom estiver indo muito rápido, mas é que eu estou testando um mouse novo aqui. Eu tenho a opção alinhamentos e vou colocar aqui um alinhamento paralelo. Por que eu vou fazer isso e não com offset? Já vou te mostrar. Ó, ele pede para a gente selecionar o alinhamento. Enter. Por que Enter? Porque Enter me mostra a lista de alinhamentos. Então está aqui, ó, Rua 1. Ok. Depois ele pede para a gente colocar um nome. Vou colocar aqui margens. Tá? Pode colocar bordas. Você pode escolher se você quer ele do início e do fim, mas você pode clicar aqui e alterar a estaca. Você pode escolher o número de linhas que vão ser paralelas e a distância. Vou colocar 10 aqui só para representar bem. Tá vendo? 10, 10. Depois você escolhe o local, o site, não tem nenhum. O estilo vai ser paralelo e sem rótulo. Por que sem rótulo? Porque não há necessidade de mostrar os rótulos e eles vão sobrecarregar o seu desenho. Então clique em OK, está pronto aqui. Qual que é a vantagem? Está vendo o zoom aí de novo? Ó? Qual que é a vantagem de trabalhar com esse alinhamento paralelo? Se você estivesse fazendo uma linha, um offset aqui, ele não ia se ajustar toda vez que você ajustasse a sua curva. Ó. Vamos, por exemplo, eu estou mudando o meu alinhamento aqui, tá vendo? Ó? Vocês vão ver que ele vai mudar o alinhamento paralelo também. Ó. Puxar ele aqui para baixo. Tá vendo? Ele altera o alinhamento paralelo também. Ó. Vou puxar mais aqui para ficar melhor representado. Ó. Vou puxar aqui, tá vendo? Olha só, ele já traz o alinhamento paralelo. Isso não aconteceria se você fizesse por polyline utilizando o offset. Então, toda vez, pessoal, que vocês tiverem que representar uma estrada, uma largura para um canal, utilize já o alinhamento e o alinhamento paralelo, porque vai trazer muitas vantagens para você, porque qualquer edição no seu alinhamento faz com que o alinhamento paralelo se adeque a elas. Então, por fim, vamos inserir o widening aqui, que vai criar como se fosse um acostamento para nós. Ó. Então, nesse trecho aqui, vamos dizer que você quisesse colocar um acostamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir em Home, tá? Vou pressionar ESC para tirar a seleção do alinhamento, Home, Alinhamento, vou colocar Create Widener, tá? E vou selecionar o alinhamento. Se você quer inserir um acostamento nesse alinhamento paralelo, você tem que selecionar ele aqui, ó. Clica nele, tá vendo? Ele pergunta, essa porção que vai ser criada, ela vai ser um novo alinhamento? Por padrão, você deixa não, tá? Então, coloca aqui, não. Ele quer uma estação inicial, por isso que é bom deixar os rótulos. Ó. Vamos dizer que fosse da estação 320 até a 400, tá? 80 metros. Então, o que eu faço aqui? Digito 320, ó, 320 até a 400. Enter, tá vendo? Depois ele quer o quanto que a linha aqui, que vai ser criada desse acostamento, seja paralela ao nosso alinhamento. Então, vamos colocar 15 aqui, ó, só para a gente visualizar. Então, ó, 15, tá vendo? Depois eu posso alterar os parâmetros se eu quiser aqui, mas não vou fazer isso agora, porque eu quero visualizar já como é que ficou. Vou fechar ele aqui, ó. Fechei, tá? E tá aqui a nossa zona de acostamento. Tá vendo ela aqui, ó? Ela ficou meio suave com esses 15, né? Mas está aqui. Então, com isso, a gente consegue fazer uma representação bem simples, usando poucas ferramentas para criar uma estrada aqui no Civil 3D. Se você fosse fazer isso com Polyline, você ia ter que usar muito mais ferramentas. Nesta aula, nós aprendemos a criar um alinhamento manualmente, também aprendemos a inserir um alinhamento paralelo e vimos qual é a vantagem de fazer isso ao invés de fazer com polylines e utilizar offset, e aprendemos também a criar automaticamente um alinhamento chamado widening, que serve, por exemplo, para representar uma área de acostamento em uma estrada.